Voltamos para o bloco final do programa de hoje sobre terceirização no setor de telecomunicações. Estamos conversando com o advogado José Américo Leite Filho, gerente jurídico do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia. Meu advogado José Américo, a nossa equipe de reportagens foi às ruas e colheu 3 depoimentos relacionados ao tema que eu gostaria que o senhor acompanhasse comigo. Tu não pode abandonar a PA para ir ao banheiro. Então isso ocorreu comigo, eu cheguei a pedi lá para a supervisora e ela atendendo e eu pedindo para ela insistentemente que eu estava realmente apertado, necessitava de ir no banheiro e ela só mandava eu esperar. Aí chegou um ponto que eu não resisti e acabei urinando nas calças e tal, foi uma coisa constrangedora para mim, entendeu? Pô, tô com 47 anos, eu nunca tinha passado por isso. Você imagina, você tem um tempo para atender, você tem tempo para sair para ir no banheiro, você tem tempo para tomar água, você tem um tempo estipulado para fazer seu lanche, mas você tem ainda a meta de venda. O que acontece com o telemarketing é o que os pesquisadores hoje chamam de risco invisível. Quer dizer, são todos os fatores de produção, de pressão por produção, de se manter naquele script que é dado ao operador e ele não pode sair daquilo, de punições que ele pode ter se sair daquilo. Então são todos esses fatores psicossociais de pressão que ele internaliza aquilo e vai ter problemas de saúde. Muito bem, advogado. Em relação aos trabalhadores do setor de telecomunicações, o senhor considera que os terceirizados estão mais expostos a riscos do que aqueles contratados diretamente pelas empresas de telefonia? E o senhor também pode ficar à vontade para comentar os comentários. Primeiramente, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não. O risco para os empregados das empresas de telefonia existe, assim como existe o risco para os empregados das empresas prestadoras de serviço, como no caso as empresas de call center, né? O acidente do trabalho é uma fatalidade que é indesejada por todos, né? Inclusive a súmula 331 do TST estabelece a responsabilidade subsidiária do contratante em relação aos danos que eventualmente um empregado de um prestador de serviço venha a sofrer. Em relação ao depoimento que nós vimos aqui, eu gostaria de destacar que se depreende do depoimento que a atividade de call center é uma atividade que tem suas características próprias, que tem suas condições próprias, distintas da prestação de serviços de telecomunicações, que tem uma própria dinâmica, né? Não há como não se sensibilizar com o depoimento que foi colocado aqui, principalmente o primeiro depoimento. E em razão desse tipo de fato, desse tipo de acontecimento, é que o Ministério do Trabalho editou lá o anexo 2 da NR17, criando condições para inibir determinados abusos que eventualmente viessem a estar acontecendo no setor de call center, tá? A jornada, por exemplo, foi reduzida para 6 horas, foi inserido 2 pausas de 20 minutos, além da jornada, do intervalo entre a jornada, tá? Foi estabelecido proibições quanto à possibilidade do trabalhador não poder ir ao banheiro, né? Agora, é claro que isso tudo vai mostrando que é uma categoria nova e que, na medida em que ela vai se projetando no tempo, os seus direitos, os seus contornos, as suas condições vão sendo melhor regulamentadas e vão criando aí a condição para que o trabalho seja efetuado de maneira... Agora, é uma coisa importante que se diga, né? Call center, né? A atividade de call center, hoje você não consegue comprar nenhum produto que não esteja na embalagem o número do saque, nenhum serviço que não tenha o apoio de um call center, né? Um operador de call center que presta serviço para atividade financeira é um bancário. Um operador de call center que presta serviço para uma empresa de aviação civil é um aeroviário? Não, naturalmente que não. Ele é hoje o setor de call center tem emprega mais de 1,5 milhão de pessoas. Certo. Bem, um dos aspectos que chama a atenção, principalmente no setor de telefonia, é que a esmagadora maioria da mão de obra é mesmo terceirizada, né? Na Oi, por exemplo, esse percentual era em fevereiro de 79%, de acordo com matéria da repórter Luísa de Carvalho, do jornal Valor Econômico.
Na sua opinião, o que explica esse índice tão elevado, além das colocações que o senhor já fez até agora? Eu gostaria de ilustrar essa sua pergunta da seguinte forma. Em 1998, no ano, portanto, em que o sistema Telebrás foi privatizado, tá, a Telebrás empregava 160 mil pessoas e atendia a 29 milhões de usuários. Hoje, o setor de telecomunicações emprega 400 mil pessoas e atende a 225 milhões de usuários. Eu acho que pela grandeza dos números que eu coloquei para o senhor, fica claro qual é o modelo que atende a demanda do Brasil, seja por emprego, seja pela prestação de serviço de telecomunicação. Bom, o senhor pode ficar à vontade, né? O nosso tempo está praticamente esgotado para fazer a sua conclusão. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar me reportando e tendo a oportunidade de colocar aqui nosso ponto de vista a respeito do assunto. Nós entendemos que a terceirização é um tema extremamente relevante. No Congresso, atualmente, existem projetos de leis para regulamentar a questão da prestação de serviço, certo? Hoje, o setor de serviço emprega 1/3 da mão de obra que, com carteira assinada, está no setor de serviço. E é um setor que tem potencial para empregar muito mais do que isso, certo? Agora, para que isso aconteça, é preciso que tenha segurança jurídica para que as empresas possam investir mais. O próprio TST reconhece que as definições de atividade de fim e atividade de meio não têm conceitos definidos. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande e inibe o setor de serviços. Correto? Então é preciso que haja realmente uma regulamentação do setor de serviços que traga segurança jurídica e que possibilite que esse setor gere mais empregos. Né? Certo. E eu acredito que que a terceirização é a realidade no Brasil, assim como é no mundo. O nosso legislador não pode ficar de costas para essa realidade. Né? Hoje, é bom que se diga que mais de 50% da população está trabalhando na informalidade. Quando a gente fala da precarização do mercado de trabalho, a precarização está aí há décadas, que a maioria da população ainda hoje não consegue gozar os benefícios, os direitos e as garantias trabalhistas que lhe foram conferidos pela Constituição de 88 e pela CLT. Acabar com a precarização é dar emprego com carteira assinada para as pessoas, na minha visão, na minha opinião. Bem, advogado José Américo, infelizmente o nosso tempo está realmente esgotado. Eu agradeço a gentileza de ter vindo do Rio, como eu frisei no início da nossa entrevista, para nos conceder essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o advogado José Américo Leite Filho, gerente jurídico do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e da Federação Brasileira de Telecomunicações. Ele trouxe o ponto de vista das empresas de telecomunicações sobre terceirização no setor. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!